Seja bem-vindo à nossa programação online. A nossa programação, domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto online. Segunda-feira, nós temos a palavra de fé. E quarta-feira, às 19h30, culto online. Vale lembrar também as nossas redes sociais. Ao longo do vídeo, ela vai estar passando aqui no canto da sua tela. E você também pode ofertar e dizimar através de transferência e através do QR Code. Os dados bancários da nossa conta está aí na sua tela, você pode acompanhar. Importante você investir no reino de Deus, tá? Invista, isso daí Deus, Ele nos fala em Malaquias 3,10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Então é uma ordenança com uma promessa. Participe desse momento conosco, você vai ter os dados aí, e é muito importante você ser um investidor no reino de Deus. E nós também temos um telefone aí na sua tela, está passando para você receber um atendimento. Entre em contato conosco, você pode receber um atendimento, você pode fazer um pedido de oração. O telefone vai estar aí na tela do seu celular, do seu notebook, do seu computador. Beleza? Vamos lá? Eu vou ler um texto para você aqui em Salmo, de número 40, verso 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Hoje eu vou falar sobre esperar no Senhor. Você está esperando algo de Deus para a sua vida? Você está esperando algum resultado? Ou você pediu alguma coisa em oração que você está esperando uma resposta para aquilo? Esperando algo de Deus para a sua vida? Ou você participou de alguma seleção, de repente você está esperando, você está aflito, você está impaciente para aquilo ali? Eu estou esperando coisas de Deus também. Eu tenho pedido muitas coisas a Deus, Deus tem revelado muitas palavras para a minha vida, e eu espero em Deus. Eu espero em Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esperar em Deus, sobre esse tempo de esperar nas coisas de Deus. Certamente você também vai estar esperando algo de Deus, porque todos nós temos uma palavra, todos nós temos uma promessa, mas nós precisamos fazer a gestão desse tempo até que isso se cumpra. Nós sempre vamos estar esperando, e é importante que quando nós alcançamos aquilo lá, nós vamos ter outros pontos da nossa vida onde nós vamos estar esperando também. Se você está trabalhando e estudando, ou você mandou um currículo, você está estudando, você recebe, você fez uma prova, você está esperando aquela nota, tá? Você mandou um currículo, você está esperando uma porta de emprego abrir. Então a gente sempre vai estar esperando, é um resultado de um exame que de repente você fez. Enfim, você pode pôr na sua mente aí que sempre você vai estar esperando alguma coisa. E como é esse tempo da espera, né? Como você faz a gestão desse tempo de espera? Esperar vai fazer parte sempre. Uma das coisas que acontece quando nós estamos esperando, que é crucial, é a falta de paciência. Esse é um ponto onde muitos de nós somos pegos pela falta de paciência em esperar. Se você está esperando alguma coisa, você precisa ter paciência. E eu sei que não é fácil. É duro quando nós temos uma visão, quando nós temos uma palavra, uma promessa, e a pessoa lança para nós isso daí, e a gente tem que ficar esperando, a gente fica impaciente. É natural do ser humano ter essa ansiedade para ter logo essa resposta, para ter logo esse resultado. Não tem como nós falarmos em esperar e não falar de paciência. Isso não tem como. Todos nós nos dias de hoje andamos sem paciência. A rotina do dia a dia, a corrida, durante todo o dia a gente lidar com situações onde nós estamos sem paciência, com falta de paciência. Parece que as coisas têm que ser tudo rápido, tudo é para ontem, não tem mais aquela coisa sabe, aquela calmaria, não, hoje eu acordei, vou sair para trabalhar, não, parece que as coisas estão tudo rápido, as pessoas não têm paciência, não se programam mais para ter os resultados que espera, não, é tudo muito rápido. Isso daí, ela tem gerado um desgaste nas pessoas. No trânsito, o trânsito é um exemplo clássico da falta de paciência.
Hoje a gente pega um exemplo, a pessoa, ela, de repente você não sabe nem o contexto da pessoa, a pessoa acabou de pegar a carta de motorista dela, está começando a dirigir, você já tem um tempo de experiência já no trânsito, você não aguenta ficar atrás da pessoa, você já quer ultrapassar, você já quer ir, você quer chegar rápido e você não sabe nem para que você quer chegar tão rápido assim. É curioso como que a gente é envolvido no dia a dia e como a gente se pega numa situação de falta de paciência sem necessidade nenhuma. O trânsito é um exemplo disso. Tem uma estrada aqui perto de onde a gente mora, aqui sul de Minas, e essa estrada ela é uma estrada estreita, muito curva, cheia de curva. Você tem pontos que você não tem visão de um lugar para o outro, e ela não é mão dupla, aliás, ela é mão dupla, mas ela não tem pista dupla. E se você está pegando essa estrada, eu vou muito para o sul de Minas aqui, e eu pego essa estrada sempre, eu gosto muito dela, ela é uma estrada calma, mas geralmente quando eu pego ela é porque eu estou indo para uma viagem, eu estou indo para passar um final de semana, né, na casa de familiares ali, e eu uso essa estrada. E eu chego muitas vezes nessa estrada, antes de entender essa palavra, eu pegava essa estrada, às vezes tinha um caminhão, às vezes tinha um carro mais lento que a pessoa não conhecia a estrada, e formava aquela fila. Só que não é uma fila de pessoas pacientes, é uma fila de pessoas impacientes, pessoas que por não poder ultrapassar o carro, devido à estrada ser perigosa, as pessoas ela fica impaciente, você vê que a pessoa buzina, na hora que ela dá uma brechinha ela tenta passar, ela corre um risco porque ela atravessa uma pista na contramão para poder passar e é um lugar onde não pode, ou seja, por causa da falta de paciência. Então o trânsito é um exemplo claro da nossa falta de paciência. Você que está me assistindo, você pode parar para você perceber como que nós lidamos, né, nessa condição de trânsito. Tem também filas, nossa, hoje está bem pouco devido a esse contexto de pandemia, mas note como era comum fila, a gente ficava em filas esperando, aquela falta de paciência, uma fila do mercado, fila de banco. Sempre temos alguma situação no nosso dia a dia onde a gente vai se deparar ao uso da nossa paciência, né? O teste da nossa paciência. Sempre a gente vai ter isso daí. E nós vemos constantemente essa situação. E isso pode refletir até mesmo dentro do nosso lar. A pessoa ela vai acumulando durante o dia, ela vai ali no dia a dia se desgastando, a pessoa acorda já sem paciência, vai correndo para o serviço, sai dali, vai correndo para a academia, vai correndo para quê? Ela se desgasta muito para quê? Sendo que ela programando aquele dia dela, ela sentando com muita paciência, fala, poxa, eu vou esperar até o final do dia para me descansar com a minha família. Não, essa pessoa ela atravessa o carro na frente dos boi ali, ela não tem paciência para nada, isso daí desgasta, isso daí chega no final do dia, você está estressado, você está cansado, né? Chega no final do dia, você está desanimado, e de repente para quê? Para nada. É uma loucura. Né? Nós corremos tanto durante o dia, a gente quer acelerar tantas coisas, a gente fica sem paciência, aí chega no final do dia, parece que está faltando alguma coisa ainda, né? Parece que nós queremos controlar o tempo. Isso daí a pessoa que ela não aguenta esperar, ela quer controlar o tempo. É nítido isso daí. Ela acha que ela tem um domínio do tempo dela ali, ela quer fazer as coisas rápido, ela quer fazer as coisas do jeito dela. E para quê? Acabei de dar um exemplo aqui. Se eu estou indo para uma viagem de um passeio num final de semana, qual a necessidade da pressa em querer ultrapassar um carro, correr um risco de causar um acidente, sendo que eu vou chegar para descansar? Pelo contrário, era para mim estar tranquilo ali, para mim estar aproveitando. Mas a gente vai falar sobre esse tempo de esperar, o tempo que nós podemos aproveitar esperando, o tempo que nós usamos para poder esperar algo, chegar ao nosso objetivo. A falta de paciência ela tem muito a ver com ansiedade também. Tá? Olha só isso aqui que eu coloquei. A paciência ela é uma virtude para a espera. E a espera ela é um tempo indeterminado. Tá? Nós não temos o controle do tempo de espera. Isso daí não está na nossa mão. Muitas vezes a gente quer colocar na nossa mão, a gente acha que a gente tem um controle, mas a gente não tem um controle desse tempo, principalmente para as coisas de Deus. Quando Deus dá uma promessa na sua vida, você não tem o controle daquele tempo. Não é você que vai determinar o tempo para você receber a sua bênção. Não é você, é Deus. Você
vai aprender aqui que nós, no longo dessa palavra aqui, dessa ministração, você vai entender o que é esperar em Deus e o que vai trazer de benefício para você ser obediente e esperar. Você ter paciência para esperar. Logo mais a gente vai ver isso daí. O fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a paciência. Está lá no Gálatas 5:22. Mas quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Não adianta a gente querer falar assim, eu gosto de esperar. Mas quando você aprende a esperar, você vê quanta coisa boa você consegue fazer. Quando você está esperando algo de Deus, você vai ver que faz parte de um processo, aí você vai ver a vantagem de poder esperar. Mas eu também não gostava de esperar não, viu? Eu era bem ansioso. Pode ficar tranquilo também, eu não estou te dando uma palavra aqui porque eu sou o melhor. Não sou melhor que você. Mas nós podemos melhorar cada vez mais aprendendo com as coisas de Deus. Tem um médico aqui onde eu moro, passo com ele, é um médico muito requisitado. Ele é um médico muito bom, muito requisitado. E a hora dele é marcada. Você chega ali, você fala assim, vai agendar uma consulta com ele, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde você pode chegar 15 minutos antes, você vai ser atendido 4:30 da tarde. É um teste de paciência. Mas antes eu ficava, meu Deus do céu, eu falava assim, nossa, por que quando a gente marca a consulta, chega lá na hora, nunca é atendido na hora. Ainda quando era atendido, parece que a consulta de todo mundo era 1 hora, 1h30, a minha consulta era 15 minutos. Eu ficava doido, eu falava para minha esposa, o que é isso? Por que eu vou começar a enrolar lá dentro lá para fazer valer esse tempo que eu esperei? Mas o que acontece? Ele tem a rotina dele de trabalhar, ele tem o jeito dele de trabalhar. Com certeza, lógico, vai acontecendo coisas ao longo do dia para acumular isso daí no final do dia. Ele não é uma pessoa displicente que ele não vai falar assim, eu vou prejudicar as pessoas que estão me esperando. Não, eu entendo isso, mas antes eu não entendia. Então, consequências no esperar tem a ver também com algumas coisas que podem acontecer ao longo do dia. Não quer dizer que só porque a pessoa que você está esperando ao longo do dia, você tem que entender todo o contexto. Às vezes a pessoa teve um imprevisto, às vezes ele precisou atender um outro paciente. Então tudo isso daí, quando a gente entende, quando você recebe uma promessa e você começa a esperar em Deus, você vai ver que muita coisa pode acontecer ao longo do dia, dependendo de você e dependendo do próprio processo que vai trazer aquilo ali, o processo de amadurecimento. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos esperar por algo. Aí você me pergunta, mas como que eu posso fazer uso desse tempo de espera? Só que agora eu não vou falar mais para você de esperar numa fila, não vou falar mais para você de esperar num consultório, desses exemplos, a gente fica impaciente. Hoje eu vou para uma consulta dele, eu levo a Bíblia. Eu pego a Bíblia no celular e estou estudando a palavra de Deus. Então, é uma dica que eu já vou dar para você. Você pode aproveitar esse tempo sim para isso. Você pode aproveitar esse tempo também para você ouvir uma mensagem. Você de repente agora, você está ouvindo essa mensagem que eu estou te falando no celular esperando alguma coisa. Aí, já tá funcionando para você o esperar, você já está acrescentando algo na sua vida e esperar. Então nós temos ferramentas e recursos que nós podemos fazer num tempo de esperar. Eu estou falando nesse tempo, o esperar numa consulta, numa fila, alguma coisa, mas a mensagem é para as suas promessas, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você vai esperar em Deus. É isso que eu vou mostrar logo a seguir. Um momento onde nós muitas vezes atravessamos o processo, pulamos o processo, e isso daí pode trazer consequências graves pela falta de paciência e pela falta de esperar em Deus. Mas eu quero falar para você agora justamente das promessas de Deus, das vitórias de Deus para a sua vida, do seu chamado. Porque entre esse tempo da promessa e entre o tempo que você recebeu a promessa, é um tempo grande. Pode ser um tempo curto, pode ser um tempo grande, mas esse tempo não está no nosso domínio. Esse tempo é domínio de Deus. E se tratando das coisas de Deus, nós temos que descansar no Senhor. Uma criança, quando ela é gerada no ventre, ela leva 9 meses para nascer. Se ela nascer antes, ela é prematura, certo? Então você tem que esperar esse tempo. Então você já sabe que numa gravidez, o tempo são 9 meses. Você tem esse controle.
Se nasceu antes, não é controle seu. Pode ter acontecido algum imprevisto, alguma coisa, essa criança nasce prematura, ela precisa receber outros cuidados. Então esse tempo, nós sabemos o tempo que vai levar. Mas aí você tem um chamado e Deus fala para você, uma pessoa manda uma palavra para você e fala de um chamado seu. Amado, para esse chamado se cumprir, esse é o tempo de Deus. Esse tempo você vai precisar aprender a esperar e descansar em Deus. Eu vou falar para você de algumas situações aqui na Bíblia que fala sobre paciência e esperar em Deus. É um texto que eu gosto muito, é uma história que eu gosto muito, que a gente vai aprender. A gente aprende com situações ruins, né? É um texto que traz uma lição, por isso que eu gosto dele, não pelo fato do que aconteceu, mas pelo o que traz de aprendizado através desse texto, que está lá em Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora eu vou pular aqui para encurtar o texto. No capítulo 16, do verso 1 ao 4, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Olha só para você ver. Deus tinha dado uma promessa para Abrão, falando para ele sobre a herança dele, sobre a descendência dele, que ele dará por herança filhos, sobre a descendência dele, e Abraão fala assim: mas eu não tenho filhos, eu só tenho um servo. Vamos continuar aqui. Então, ele recebeu uma promessa. Aí ele está conversando agora, a esposa dele falando com ele: ora, Sarai, mulher de Abraão, versículo 16, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Atravessando o processo, olha só para você ver. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai, que depois muda o nome, né? Abrão e Sarai, depois Deus muda para Abraão e Sara. Mas aqui ainda nesse texto está como Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Abraão possuiu a serva Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha o contexto dessa história para você entender. Deus dá uma promessa para Abrão sobre a descendência de Abrão. Abrão e Sara não tinham filhos ainda. Não tinha nenhum filho. Como que você recebe uma promessa dessa para a sua vida, de que você vai ter filhos, sendo que eles já eram de idade avançada e não tinha nenhum filho ainda? Muitas vezes, amado, você recebe uma palavra de Deus e dependendo do seu contexto, dependendo da sua história, você fica achando que aquilo ali pode ser uma mentira. Você pode achar que aquilo ali não é de Deus. Porque com nossos olhos humanos, nós olhamos para uma situação, para o nosso contexto, é a mesma coisa que você imagine no seu contexto hoje. Eu não sei o seu contexto, tá? Você que está me assistindo, eu não sei o seu contexto. Mas você imagina você receber uma palavra absurda. De repente você recebe uma palavra que você vai ser responsável por uma empresa e você é um funcionário. Aí você fala assim: eu? Mas foi uma pessoa de Deus que mandou isso daí. O próprio Deus em sonho, assim como fez Abraão, ele manda para você uma promessa dessa. Aquilo gera no seu coração.
e você vai olhar seu contexto e vai falar, poxa, mas eu não tenho nada disso. Você é um cara solteiro, Deus te dá uma promessa de uma esposa, ou você é uma mulher, né, uma jovem solteira, Deus te dá uma promessa do marido, e você fala assim, mas no meu contexto, não tem condições de eu ter isso. Deus te promete, você recebe uma palavra de que você vai ter uma família, uma casa, e você olha o seu contexto, você nem namorado tem ainda. É basicamente o que estava acontecendo aqui com Abraão. Ele não tinha filhos e recebe uma palavra de Deus. O processo que ocorre pela falta de paciência e a falta de fé naquilo que Deus colocou na vida desse casal, de Abraão e de Sara, fez com que a Sara, sem poder esperar nas coisas de Deus, na promessa de Deus, ela vai e antecipa esse processo. Aí está a grande questão. Quando nós recebemos uma palavra para a nossa vida, nós queremos agir com a nossa força, nós queremos agir com a nossa própria força. Aí é onde Deus fala assim, não, eu não estou nesse negócio. Aí começa a declinar as coisas para a sua vida. Sara, ela pega a esposa, a serva dela, a egípcia, Agar, que trabalhava na casa, e fala o seguinte para ela, para Abraão, Abraão, pega aqui a minha serva, pega ela para você, você vai ter um filho com ela, eu não tenho condições de ter filho, nós não temos condições de ter filho, nossa serva, vai gerar um filho dela, e através do filho dela a gente vai ter uma família. Não foi isso que Deus falou para Abraão. Não é isso que Deus está falando para você. Deus vai dar uma palavra para você e eu creio. Tome posse disso. Deus vai dar uma palavra para você e você vai esperar. Você não vai antecipar o processo. Creia nisso, irmão. Creia nisso, irmão. Você que está me assistindo, creia nessa palavra. Você vai receber. Não é essa condição que Deus quer para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Você não é para estar nesse estado que você está, mas se você recebe uma palavra, espera. Deus, ele vai cumprir. Ei, se Deus prometeu, ele é fiel a cumprir. Creia, tome posse disso. Eu tenho certeza porque isso aconteceu comigo. Eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma promessa. Eu fui fiel ali, eu aguentei, eu fui indo, eu falei, não, se Deus prometeu para mim, ele vai cumprir, eu creio nessa promessa de Deus. Eu não vou furar o processo, eu não vou me corromper querendo antecipar o processo daquilo que Deus tem um domínio, não do que eu tenho. Porque quando eu quero agir com o meu impulso, eu vou fazer igual Sara. Sara, ela agiu. Deus falou assim, eu vou te dar uma descendência. Ela vai e fala assim, não, como que pode nascer uma descendência fruto de um relacionamento com uma outra pessoa? Não, é de Abraão e de Sara. Se você olhar o contexto depois dessa história, você vai ver qual foi o destino que Agar deu. Tanto é que ela deu a serva para o marido concebeu um filho com ela, e depois essa mulher, a própria serva dela, começou a ofender ela, começou a maltratar ela. Olha só para você ver. Não é plano de Deus isso daí. Se Deus te prometeu um casamento, você tem que esperar. Aí sabe o que acontece? Nós recebemos uma palavra assim, eu recebi uma promessa que eu vou ter uma família abençoada. Aí sabe o que acontece? O cara vai, tá impaciente ali, o jovem, né? Aquele calor do jovem, você que está me assistindo que é jovem, a jovem, a mulher ali também, a moça, aí fica gerando aquele negócio, aquela falta de paciência, aí o que faz? Aí vai lá e tem um relacionamento antes do casamento. Ou um relacionamento pior ainda, com uma pessoa que não é a que Deus preparou para a sua vida. E aí? Aí nasce um filho, gera um filho. Como que você vai controlar toda essa situação depois? Como que você vai fazer a gestão disso daí? E não é o que Deus prometeu para você. Se Deus prometeu para você uma família, você que está me assistindo, Deus prometeu uma família para você, jovem, moça ou rapaz, espere. Tenha paciência, espere o tempo certo. Eu tenho certeza para você, case virgem, sim. Hoje em dia, né, a mídia está falando aí que não, que você tem que cuidar, você que toma conta do seu corpo. Sim, é você que toma conta do seu corpo mesmo. Por isso que eu falo para você, preserve. Preserve a sua virgindade, case virgem. Se você, de repente, já está me ouvindo aí, você já teve uma experiência, espere. Coloque diante de Deus e fala assim, Deus, eu estava vivendo uma vida promíscua, agora eu não quero mais isso daí,
me abençoe com uma pessoa boa para mim ter uma família. E pare dessas práticas da vida. Espere no Senhor. Espere para fazer a coisa certa. Não faça igual essa mulher fez. E Deus, ele é fiel para cumprir, amado. Mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante dela ter atravessado o processo de Deus, mesmo a falta de paciência que ela teve, Deus foi fiel e cumpriu ainda. Trouxe Isaac para ele, nasceu Isaac, já da velhice dos dois. Eles já não tinham mais esperança, mas Deus, ele é fiel em cumprir. Então espere no Senhor. Essa falta de paciência, essa impaciência, ela traz consequências negativas. E isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o resultado depois é complicado. É complicado. Se você pegar o estudo desse filho, fruto dessa descendência dele, de Abraão, você vai ver a vertente que isso tomou. Isso é uma outra história, mas procure saber sobre esse filho que Abraão teve com a sua serva, com Agar, que chama Ismael. Procure saber para você ver. É um outro estudo. Mas a linha que tomou não é a linha que Deus queria, não é a descendência que Deus planejou para Abraão. Mas Deus, ele foi fiel e cumpriu. Ele deu um filho. O filho da promessa, Isaac, filho da promessa. Amado, a conta chega. A gente vai ficar com a bucha na mão, a gente vai ficar com uma responsabilidade muito grande na mão se a gente atravessar os processos, se a gente atravessar aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem gente que atravessa, sim, o ditado que o mundo fala, né? O carro na frente dos bois. Mas você tem que ter fé naquela promessa que você recebeu. A fé vai ser um combustível, tá? Para que você tenha paciência, que a paciência é uma virtude, para que você tenha paciência e possa esperar em Deus, que Deus, ele é fiel para cumprir. Olha só isso daqui, ó. A falta de paciência, ela pode nos fazer tomar atitudes impulsivas que trará consequências negativas. E sabe por quê? Porque a nossa carne, ela reagirá à espera. A nossa carne, ela é impaciente. Nós queremos resultados imediatos, tá? E isso daí prejudica muito. Essa falta de paciência. Por isso que a paciência, ela é fundamental quando nós estamos esperando algo em Deus. Se eu falar para você que eu vou te dar algo, agora, se eu falar assim, olha, eu vou te dar tal coisa. Se você falar isso daí para mim, então, meu Deus do céu, na hora eu vou querer. A gente não ganha paciência, não tem paciência para esperar receber. Se você falar assim para mim, ó, eu preciso falar com você tal dia, eu vou querer saber logo o que você quer me falar. Nem adianta falar isso daí. Eu estava conversando outro dia com um irmão aqui da igreja, ele falou a mesma coisa. Falou, rapaz, se você falar para mim que quer conversar comigo e não falar o que é, eu não consigo nem dormir. É complicado mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós queremos resultados imediatos, nós queremos saber das coisas logo. Se eu falar que eu vou te dar algo, você vai, na hora você vai querer. Você vai falar assim, então me dá. Então eu não falo, não, espera. Pô, mas você não vai dar, você vai ficar cobrando aquilo lá e vai querer, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso daí. A gente precisa aprender a esperar, a gente precisa ter paciência para esperar, mano. Se a gente não tomar cuidado, quando Deus nos dá uma promessa, a gente pode comprometer tudo pela falta de paciência. Pode comprometer. A gente queima a largada, né? Nós temos que eu já tive vários exemplos disso daí, dessa falta de paciência, desse tempo em não esperar as coisas de Deus, e o resultado era terrível. Aí a gente tem que consertar. Então a gente recebe uma palavra de Deus, a gente quer atravessar aquele processo, furar aquele processo, aí a gente vem uma consequência grave, aí dolorido para você voltar, aí você volta, ainda tem que continuar o processo. Então, as vantagens de você ser paciente e esperar naquelas promessas de Deus para a sua vida é total, é 100%. Espere em Deus. Espere em Deus. Nós temos que aproveitar esse tempo, principalmente para amadurecer naquilo que Deus tem para nós. É um processo que nós precisamos passar. Você imagina quando você planta algo, tá? Você foi lá, colocou uma semente, ela vai lá, germina e cresce. Você já pode colher? Ainda não. Está parte de um processo. Você precisa de mais um tempo para que nasça o fruto, certo? Aí nasceu o fruto, você já pode colher? Tem um processo de amadurecimento.
Então nota que quando um processo ele é geminado, é exatamente essa analogia da plantação até você colher, de você plantar até você colher, para a nossa vida é o melhor exemplo que nós temos, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa plantar, é onde nasce ali a ideia, aí você vai ter um processo para aquilo ali começar a nascer, vai ter um processo que vai aparecer e vai ter um processo que vai amadurecer. Então tudo na nossa vida é isso. Eu dei um exemplo agora há pouco aqui para você. Quando tem a relação do casal e começa a gerar ali no ventre uma criança, existem os processos que levam uns 9 meses. Não adianta você querer furar esse processo. Não adianta você querer pular esse processo. Não, senão você vai estragar, vai nascer prematuro. Aquele processo não vai estar 100%. Quando que ele está 100%? Quando deu os 9 meses e nasceu a criança ali chorando já, aí começa todo um outro processo da vida. Então, para tudo tem um processo, para tudo tem um tempo de espera e nós precisamos saber o que fazer nesse tempo de espera. Olha quanta coisa nós falamos aqui, quanta coisa quantas vantagens nós temos durante o processo de espera, principalmente quando você tem um chamado para a sua vida, seja ele ministerial, seja ele profissional, você precisa ter esse objetivo de alcançar e você tem que aproveitar esse tempo de espera. Você tem que melhorar cada vez mais nesse tempo de espera. Também não adianta você ficar parado. Ó. Eu recebi uma palavra aqui, você vai ser um pastor, e eu sento e fico esperando. Não é isso. É você continuar caminhando sempre ali, Senhor, eu te louvo, te agradeço pela sua palavra, o que eu preciso fazer para melhorar e buscar. O processo é esse, nós precisamos buscar. Não adianta ficar parado, não. Mas nós temos que ter paciência para esperar. A gente também não pode querer acelerar o processo para chegar no final a gente fazer um resultado, igual nós acabamos de ler aqui com Sara, que atravessou, né, todo o processo ali. Meu Deus, olha a consequência grave que isso gera. Amém? E eu quero trazer para você agora um outro ponto que é o oposto disso daí. É sobre Jó. Jó, ele tinha uma família. Jó, ele tinha posses, tá? Ele tinha criação. Jó era muito próspero. Se você ler o livro de Jó, leia o livro de Jó, coloca aí para você ver que homem que foi esse, Jó, esse personagem da Bíblia, que conta a história de um homem que tinha tudo, família, posse, gado, tudo, criação, e Deus permitiu que ele perdesse tudo. E ele perdeu. Só que Jó, diferente de Sara, diferente de outros personagens, ele não murmurou. Jó não murmurou. Jó, ele confiou, ele esperou em Deus. Ele fez tudo o que Deus falou, ele fez o que estava no coração dele. E em nenhum momento Jó questionou Deus sobre a situação que ele estava passando. E muitas vezes nós estamos numa situação que nós perdemos alguma coisa e a primeira coisa que a gente faz é murmurar. A gente não tem paciência que Deus pode estar tirando coisas da nossa vida para melhorar a nossa vida. Não, a gente já se apega de repente. Você conquistou alguma coisa e Deus permite que aquilo ali saia da sua vida, mas para melhorar você, para que você seja uma pessoa melhor, madura, fazendo parte do processo da promessa que Deus tem para a sua vida. E o que você faz? Você já pega aquilo ali e murmura, você já questiona Deus. E Jó, diferente disso, não, Jó não fez isso. Jó não questionou nada. Jó foi paciente, ele esperou. E Deus restitui tudo em dobro. Lê esse livro de Jó, é um livro magnífico, todos os livros da Bíblia é magnífico, mas a história de Jó, para esse contexto onde nós estamos falando sobre esperar no Senhor, você vai ver que você vai tomar uma lição muito grande através da vida de Jó. Nós devemos parar de enxergar a espera como algo ruim e começar a fazer proveito desse tempo. A gente não pode ficar, eu tenho que esperar, vou ficar esperando. Não, faça bom uso dela. Faça bom uso da espera. Você esperar, você vai... Quanta coisa você vai aprender. Ainda mais quando Deus coloca na sua vida uma promessa e você vai começar a buscar, a entender aquilo ali. Você vai ter consistência, você vai ter conteúdo para você ser uma pessoa, para quando cumprir aquele seu chamado, para quando cumprir a sua promessa, você está plenamente nas coisas de Deus.
esperar no Senhor. Depois que eu comecei a aprender isso daí, eu estava dando o exemplo do carro. Olha para você ver, lá no começo. E quando você pega o carro, quando eu estou indo para a cidade da minha família, que antes eu queria atravessar de tudo quanto é jeito, colocava a família em risco, a esposa e a filha não gostava. Aí Deus tinha me dado essa palavra sobre esperar no Senhor. E eu comecei a trazer tudo para a minha vida a espera. Enxergar a espera de um outro jeito. Você sabe uma coisa que eu prestei atenção? Nesse tempo do trajeto que nós estamos indo para aproveitar um final de semana em família, em vez de eu ficar atravessando, querendo atravessar, querendo antecipar, querendo ultrapassar o carro, querendo chegar rápido para lá, eu aproveito o caminho. Aí a gente vai conversando, põe um louvor, vai ouvindo louvor daqui e lá, toma um café. Aquilo que eu queria chegar rápido, que não tinha sentido nenhum eu chegar muito rápido, para quê chegar rápido? Aí chegar rápido, você chega nervoso, pilhado lá? Não. Eu chego tranquilo, saio com calma, com paciência, eu sei que o lugar vai estar lá, eu sei que eu vou aproveitar, faço planos para estar lá. Então eu faço bom uso do tempo da espera. A paciência tem feito com que eu aprendesse muito durante o tempo da espera. Eu aproveito mais o tempo com a família. Você passa a semana inteira corrida, aí você vai viajar, você viaja tranquilo, você toma um café, curte a paisagem. Então a gente tem que pegar assim a parte da espera e olhar ela como uma parte boa e não olhar ela como uma parte ruim. A espera no Senhor, ela nos torna mais maduro, porque daí a gente está se preparando para aquilo que Deus quer para nós. Se você recebe uma palavra de Deus para um ministério, para um trabalho, se você recebeu, fala, Deus colocou no seu coração uma palavra, uma promessa para a sua vida, de que você vai ser de repente você um engenheiro, só para a gente trazer como exemplo aqui. Você trabalha numa empresa e Deus colocou que você vai ser um engenheiro. Pô, se você não estudar, se você não se formar como engenheiro, você não vai ser um engenheiro. Você tem que se formar, você vai ter que trabalhar, continuar trabalhando, você vai estar estudando, você vai crescer para aquilo ali, para você se tornar um engenheiro e cumprir aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Agora, se Deus colocou uma palavra no seu coração, te deu uma promessa e você não correu atrás daquilo ali, ficou parado, você cresceu na vida? Não. Você amadureceu? Não. Eu estou dando esse exemplo de engenharia, mas você que está me assistindo, pegue para o seu contexto e analise isso daí. Vê o que está acontecendo hoje. Fala assim, poxa, Deus tinha me dado uma promessa quando eu era mais novo, e por que agora eu não tenho mais isso? Você vai ver que Deus ele não muda a promessa dele, Deus ele é fiel em cumprir. Pode ter certeza que o contexto que nós estamos, que nós estamos passando uma dificuldade, uma aflição, alguma coisa ruim para a nossa vida, pode ser fruto de ansiedade, de falta de paciência, mas Deus ele não muda a promessa dele. Você lembra do texto que a gente leu, que eu acabei de ler aqui em Gênesis? Deus ele falou, vou te dar descendência, e deu. No meio do processo fizeram tudo lá, as coisas do jeito deles lá, atropelaram tudo, mas Deus ele foi fiel em cumprir. Teve a consequência, mas Deus ele é fiel em cumprir. Então Deus ele deu uma palavra para você, ele é fiel em cumprir. Pode ter certeza disso. Pega essa palavra para você. Se Deus te deu uma palavra, eu estou falando para você, pega essa palavra, pega, segura ela e fala assim, não, Deus, ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir. Se de repente hoje o contexto que você está, que você se encontra, não é o que você queria e não é aquilo que Deus planejou para a sua vida, pare, se reorganiza e espera. Vai ter um processo doloroso de voltar para o caminho? Sim, mas você vai precisar voltar para o caminho e você vai precisar seguir com paciência. Com paciência. Olha, Isaías 40:31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, você, presta atenção daqui, olha essa mensagem maravilhosa, na sua promessa, meu Deus, para sua promessa pela falta de paciência, espera no Senhor, descansa no Senhor. Deus tem uma promessa para você, busque em Deus, ora, fale com Deus, aproveite esse momento agora, vai para um canto aí onde você estiver, ore, peça a Deus, Senhor, você tem uma promessa para a minha vida,
Não é possível que eu estou aqui sem promessa nenhuma, sem nada para minha vida, eu não tenho um propósito para minha vida. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Busque nele, amado. Às vezes você está passando por uma situação, você está lutando por uma coisa que não é aquilo que Deus colocou na sua vida. E você vai precisar voltar, e quando você voltar, você vai ter que ter paciência. Porque Deus ele vai precisar te moldar naquilo ali, ele vai precisar te amadurecer naquilo ali. Olha aqui, ó, quando você espera, ele renova as suas forças. Ele te dará asas como de águia, ou seja, você vai decolar, você vai voar alto. Espera no Senhor, tenha isso daí, amado. Olha, está falando os que esperam no Senhor. Você vai correr e não vai se cansar, não vai fatigar. As lutas não vai desanimar você, pelo contrário. Você vai ter ânimo para isso, para que quando que as suas promessas cheguem. E isso daqui é uma promessa para aqueles que esperam no Senhor. Não tem, você só tem vantagem em esperar no Senhor. É crescimento para a sua vida, amadurecimento para a sua vida, amado. Espere. A falta de paciência vai fazer você gerar coisas sem sustentabilidade, coisas que vão morrer pelo meio do caminho. Não, espere no Senhor, que vai concretizar. Mas o principal de tudo, e o mais importante, não é apenas a esperança nas coisas da terra, nas coisas que são os desejos da nossa carne, aquilo que satisfaz o prazer, o desejo na nossa carne, mas é paciência e fé para esperar o grande dia. Ao longo do dia da nossa vida, nós vamos ter momentos em que nós vamos esperar por uma promessa, esperar uma fila de consultório, enfim, em tudo a gente vai precisar esperar. Que seja feita sempre de acordo com a vontade de Deus e que a gente nunca precise fazer do nosso jeito para querer atravessar os processos. Mas que o principal de tudo para a nossa vida é o grande dia. É aquele dia onde Jesus virá para buscar, para nos buscar. Olha, Hebreus 6, 11 e 12 fala assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Amados, durante a nossa caminhada, nós vamos ter muito desafio. Tenha fé e esperança e paciência no Senhor. Tenha fé, o grande dia vai chegar. E eu tenho fé em Deus que eu estarei lá. Mas para isso, ele fala que nós não devemos ser negligentes. Sara foi negligente. Sara, ela tinha promessa e ela foi negligente. Então, amados, se nós temos uma promessa, a promessa da vida eterna, nós não podemos ser negligentes de querer furar o processo. Nós não podemos ser negligentes. Nós temos que ter fé, paciência e esperança para a chegada do grande dia. Eu tenho certeza que quando esse dia chegar, vai ser maravilhoso, amado. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Espere, espere. Não seja negligente. Espere, tenha fé. Eu vou, Pai, eu estarei lá. Meu amado. Olha, muita coisa pode acontecer durante o processo, mas eu tenho certeza que a fé e a paciência vai fazer com que nós passamos por esse processo e chegaremos ao grande dia, chegaremos para a glória de Deus, felizes, olhando para trás, vendo que tudo aquilo que a gente passou fez valer a pena. Amém? Eu tenho umas informações aqui para você, te ajudarão sobre a nossa programação. Falei no início. Domingo às 18 horas nós temos culto online. Te lembrando desse detalhe. Domingo 18 horas culto online. Segunda-feira, palavra de fé. Quarta-feira às 19h30, culto online. Acompanhe lá as nossas redes sociais também. Você viu que ao longo da mensagem vai passando aí no canto Facebook, Instagram, YouTube. Você também pode ofertar e dizimar através de transferência bancária. Está aí na tela do seu celular, do seu notebook, na sua tela. Dizime, oferte, invista no reino de Deus. Amém? E você também tem um telefone aí que você pode entrar em contato conosco. Você pode aí fazer um pedido de oração, um aconselhamento, um atendimento através desse telefone. Anote aí, salve no seu celular esse telefone aí,
Se você estiver precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Amém? Quero orar com você agora. É muito bom, amados, quando nós entendemos o que é esperar em Deus. O que esse tempo de espera vai nos fazer amadurecer e que quando chegar a nossa promessa, quando chegar a bênção, quando chegar o grande dia, nós vamos ver que valeu a pena esperar com paciência e com fé no Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por este momento e essa palavra, Senhor, sobre esperar em Deus. Esperar no Senhor, meu Pai, é aquilo que vai fazer com que nós amadurecemos durante essa etapa. É o que dará fé para nós. Sabemos que nós temos um Deus que é fiel e justo em cumprir tudo em nossa vida. Que o Senhor cuide da nossa vida, nos abençoe durante todo esse processo e que nós não nos negligenciamos, que nós não nos afastamos dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida e que nós seguimos em frente com fé e esperança de que alcançaremos as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, te agradeço e todos aqueles que estão nos assistindo e acompanhando agora. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.